o que vai mudar eu saber, né? Passei minha vida inteira sem saber o que eu tinha, agora já tô velha, não vai mudar mais nada. O foco era muito sem perceber o que estava acontecendo, na verdade. Foco zero, não focava em nada, queria tudo ao mesmo tempo, queria organizar sem saber o que era organização. É uma agonia, porque você acumula muita coisa que você precisa organizar e você não se sente capaz, não sabe nem por onde começar. É impossível se organizar sozinho, porque são muitos erros e zero acertos, né? E com isso vinha muita frustração, né? Sentimento de incapacidade. Procrastinação era algo bem comum, né? Eu, na verdade, acabei desenvolvendo um pouco de toque por tentar me organizar demais para conseguir lidar com todas essas questões. Então, eu tinha muita rigidez e criava maneiras que na minha mente funcionava super bem, só que daí acabava gerando sofrimento quando elas não aconteciam da forma como eu imaginava, né? Eu não conseguia aprender as coisas, eu aprendi uma vez só e não conseguia melhorar aquela situação. Desde a criação da humanidade, todos os comportamentos foram moldados em cima de um padrão único. Esse padrão, ele nunca foi feito para você. E mesmo assim, você passou a vida inteira tentando se encaixar nele. Tentando ser mais organizado, tentando ser mais consistente, tentando ser mais normal. E cada vez que você não conseguia, a mesma voz aparecia. O problema sou eu. Mas e se eu te dissesse que o problema nunca foi você? Que o seu cérebro não é quebrado? Que ele não precisa ser consertado? Que tudo que você já sentiu até hoje, a culpa, o cansaço, a sensação de estar sempre atrasado na própria vida, isso não era uma fraqueza, e sim um cérebro extraordinário tentando sobreviver no mundo que nunca foi feito para ele. Você não falhou, você só nunca teve o que era seu por direito. E hoje isso muda. E a relação também com as pessoas, na comunicação, porque você cria uma estratégia, consegue ter uma percepção e aí você avança. Na área profissional, que eu comecei a entender muito mais como funcionavam as coisas. Hoje eu sou muito capaz, hoje eu consigo estudar, consigo desenvolver novos projetos, eu consigo lidar com as pessoas ao meu redor. Eu comecei a lidar muito melhor com isso, de conseguir me exercitar, de conseguir ir atrás de cuidar de mim mesma e de acreditar que eu consigo, e muda. Porque é algo que vem de dentro para fora, assim, você começa a entender como você funciona mesmo. Então, porque eu já passei a vida inteira assim, agora eu não preciso descobrir, diagnóstico não vai mudar nada, já sou assim e pronto. E não. Porque a partir do momento que você sabe o que você tem, que você trata o que você tem, que você entende melhor, as coisas passam a fluir muito melhor. E de forma muito mais leve também. Isso daí é uma transformação. Você se transforma. E as pessoas percebem isso nas suas atitudes, né? E ela pergunta, nossa, o que está acontecendo? Você fala, terapia com um profissional focado no TDAH. E aí fica tudo lindo e maravilhoso. Boa noite! Sejam muito bem-vindos, gente! Esse vídeo me emociona logo de início e que prazer imenso estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos ao Reset TDAH. Eu sou Andeli Della Versana, sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista em TDAH. E a minha especialidade não vem por conta dos 15 anos aí de experiência clínica, mas sim porque eu tenho esse diagnóstico e os meus 2 filhos também. Então fica aqui comigo, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá tudo certo aí, né, gente? Então fiquem aqui comigo porque hoje eu tenho certeza
que você vai mudar a forma como você se enxerga. Eu não vou prometer um milagre, não vou dizer que você vai resolver tudo hoje, mas eu vou te mostrar o que a maioria das pessoas que têm TDAH nunca aprenderam e que muda quando você entende. Então vai fazer muita diferença. E antes de começar, eu vou aqui mostrar para você algumas verdades. Então, vamos lá colocar os slides. Ó, gente, eu estou bonitinha hoje, sem atrasos, tá bonitinho, hein? Então, deixa eu pôr na câmera da cena. Ai, meu Deus, apertei tudo aqui. Foi. Então, bem-vindos ao Reset TDAH. Esse evento é para você descobrir uma forma real de como você funciona e de como você pode colocar estratégias práticas para o seu dia a dia. Vai ser um prazer imenso trazer isso para vocês. E agora deixa eu transmitir aqui. Como que eu mudo de slide? Posso diminuir esse. Ah, foi. Preciso só conseguir mudar aqui os slides. Aê, muito obrigada. Ai, gente, essa equipe, não, é demais, porque eu não sou boa com essas coisas de tecnologia não, tá? Então, gente, esse evento é para você que não sabe uma coisa muito importante. O problema nunca foi você. O sistema inteiro está errado. A escola, o trabalho, a forma que esses aplicativos, essa produtividade que é exigido da gente funciona. Isso não foi feito para um cérebro como o nosso. Esse cérebro aí, ele segue a rotina com facilidade, ele não precisa de um grande estímulo para começar coisas novas. É um cérebro que processa as coisas no mesmo formato. A gente é assim? Claro que não, né? Claro que não! Então esse evento é para você que começa cheio de energia, mas desiste. Você que está sempre com a sensação de iniciar do zero. Para você que tem uma lista gigante de tarefas e a sensação de que você não consegue terminar. Então toda vez que você usa aí métodos que não foram feitos para o seu cérebro, isso piora algo muito importante, porque faz você acreditar na sua falha, faz você acreditar que o problema é você. E o problema não foi você, o problema é um método errado para o seu cérebro. Então fique aqui comigo que já já eu vou te mostrar estratégias que você vai conseguir pôr em prática para terminar aí a sua lista, para alcançar resultados. Porque você já tentou de tudo, não é mesmo? Mas isso dura o quê? Uma semana? Aqueles aplicativos novos? Tudo isso que você tenta aí ajustar e na prática não funciona? Então, gente, você faz essas estratégias que falham, isso aumenta a sua culpa e traduz ali que realmente você não consegue manter a constância. Então, mesmo sentindo que você tem uma potência gigante, o resultado não chega. Se você se identificou, você vai entender algo muito sério. Tudo isso acontece de um lugar onde você não tem clareza. Esses pontos é exatamente o que te atrapalha ao longo de tantos anos. Então, se você se identificou, você precisa ficar aqui porque o lugar é certo para você. O problema nunca foi você. O problema é o método criado para um funcionamento que não respeita a diferença do seu cérebro, do seu TDAH. E quando você entende isso que eu vou trazer aqui para você, vai mudar completamente a forma como você lida com o seu dia a dia. Eu
testei isso na minha clínica, eu testei isso na minha vida particular e realmente faz diferença porque a gente passa a alcançar alguns resultados. É uma estrutura simples, que não é um método tradicional, é um método que funciona para quem tem o TDAH, assim como eu, assim como você. Mas eu preciso te mostrar que isso que está te travando tem um porquê. E toda vez que você acha que esse porquê vem das suas questões, arrumei aqui, ó, toda vez que você acha que isso é falta de força de vontade, de esforço, de organização ou até mesmo de caráter, você massacra o seu emocional, você pesa ainda mais o que já é difícil. O TDAH é um transtorno neurobiológico, não é uma escolha. Você nasce com essa condição. Você não elimina ela. Você treina, você ajusta para você ter mais qualidade de vida. Mas o impacto e os prejuízos do TDAH, eles te acompanham. E eu acompanho muitos pacientes. Hoje eu fiquei extremamente emocionada ao longo do dia, muito grata por lembrar de cada pessoa que esteve comigo ao longo desses 15 anos. Porque assim eu pude aprender, eu pude desenvolver estratégias que funcionavam para elas, que eu testava comigo, que eu testava com a minha família. Então eu preciso que você entenda que o TDAH não tem a ver com caráter. Você precisa saber o que está te travando. E não é força de vontade que vai mudar tudo. Não é seguir o novo aplicativo, o novo método. É algo muito mais profundo e complexo. E eu vou te contar algo que geralmente eu não conto. Eu evito. Eu tento deixar o passado para o passado e tento aqui desenvolver novas ferramentas de funcionamento. Mas eu decidi que eu vou dividir isso com vocês porque vocês precisam entender tudo o que acontece no funcionamento de vocês. Então, olha só, gente, voltando aqui para a apresentação, o problema nunca foi você. O problema é o método errado. E com esse método errado, olha só o que acontece. Você alimenta um ciclo. Qual o ciclo? Você trava, depois dessa trava, você se culpa, depois de você se culpar, você tenta recomeçar e você promete que isso não vai se repetir e fica mais uma promessa vazia. Porque no final, realmente, não é isso que acontece. Então você precisa entender que esse funcionamento diferente, você convive com ele diariamente, ao longo dos anos. E toda essa dificuldade faz com que você não leve em consideração o carinho, o entendimento, a paciência que você deveria ter no seu processo. Eu já vi aqui que eu já me perdi, tá, galera? Já me perdi aqui no ritmo, então voltando, deixa eu contar pra você. Eu tava aqui fugindo, né, dessa história. Quando chega aqui, olha, o ciclo, vocês assistem ele aqui com a profissional. Eu ia contar pra vocês quando eu descobri o diagnóstico do meu filho, do caçula. Não foi fácil. Essa semana, vários pacientes acabaram de ter bebês, eu tô tão feliz. E eu falo com eles e combino com eles que o nosso objetivo é que essas crianças parem de sofrer tudo que a gente sofreu. E quando eu fui atrás do diagnóstico do meu filho, eu chorei por uma semana. Inclusive, gente, eu sou grata, eu sou muito grata e esse projeto ele vem desse lugar, de um excesso de gratidão
onde eu decidi que eu não posso calar a minha voz. Porque as estratégias que eu uso, que eu alcancei, que eu vejo trazer resultado para cada pessoinha que me deu o privilégio de fazer parte da sua trajetória, a gente não pode em 2026 alimentar tantos erros diante da saúde mental. Então por que eu chorei? Por que aquilo tirou o meu chão, mesmo sendo psicóloga? Porque ali eu vi a dor que o meu filho ia passar. Eu vi e imaginei tudo que eu vivi e eu não queria que ele passasse. Porque é sobre isso, né, gente? Oh, meu Deus! A gente enxergar esses desafios que não são uma simples desatenção. Aquele sentimento de culpa, aquela sensação de que para você é muito mais difícil. E aquela voz que fica aí na sua cabeça. Eu não vou conseguir, comigo não funciona. Então, eu quero que vocês hoje façam várias reflexões para que a gente realmente possa mudar. Todo mundo tem o direito dessa mudança. Eu tenho TDAH e eu passei anos acreditando que eu era incapaz, que eu precisava me esforçar mais, que eu deveria tentar com mais força de vontade, que era só eu me organizar. Vocês não têm noção toda a estrutura que eu já desenvolvi para fazer esse evento, para fazer esse projeto. São anos e anos. Mas será que é justo? Eu que sou uma profissional, que tenho clareza, que tenho todo o conhecimento, ainda assim é difícil. Imagine vocês que não têm noção, que são perdidos no meio de tanta informação, que o TDAH hoje virou meme, que muita gente diz, agora tudo é TDAH, agora virou moda, é só ter vergonha na cara, é só ter mais força de vontade. Só que o que você vive, os seus filhos, os seus sobrinhos, as crianças que você conhece, também vivem. E por mais que você tente, quando a gente está falando de transtorno, ele vai gerar prejuízos no seu dia a dia. E não é justo você crescer com esse sentimento de que você é culpado e que para você nada vai funcionar. Foi daqui, nesse momento, que eu decidi que o problema não era a minha falta de esforço. Foi aí que eu parei de ser tão cruel comigo mesma. E eu tenho aí alguns roteiros que depois eu vou dividir com vocês lá no Instagram, que vocês vão assistir. De artistas, de pessoas famosas, a fala se repete. E foi por isso que eu desenvolvi um método diferente, um método que não tem nada de extraordinário, mas é um método que respeita o modo como o nosso cérebro funciona de verdade. Então agora sim, eu vou explicar para você o que acontece com o seu cérebro quando você trava. E isso é um peso bem desafiador. Então, esse ciclo, gente, o ciclo que te trava, o ciclo que piora as coisas para você, que deixa tudo mais difícil. Porque o cérebro com TDAH, ele tem características que são específicas. Ele precisa de um estímulo para funcionar. E isso não é preguiça, não é força de vontade, não é querer. E às vezes parece uma preguiça porque é um desafio muito maior. E eu tomo todo o cuidado do mundo para tentar explicar para os pais e para as famílias que não é preguiça porque não é do caráter, sabe? Não é de julgamento. É um cérebro mais lentificado, ele tem mais dificuldade, ele tem capacidade. Não é sobre incapacidade. Eu, como neuropsicóloga, que sou apaixonada pelo funcionamento do cérebro, não é sobre capacidade.
mas é sobre diferenças, é sobre travas. E é esse ciclo que piora tudo. Então, não adianta você ter força de vontade, porque o seu cérebro ele trava, ele paralisa. E aí você se culpa, e aí você foge. Então você busca distrações, redes sociais, e você diz para si mesmo: amanhã teremos um recomeço, amanhã eu consigo. É só eu querendo, Eli, é só ter força de vontade que vai dar certo, eu vou alcançar o resultado. Mas não é tão simples assim. E aí, gente, você promete, mas você olha ao longo dos anos, o que aconteceu? Tudo se repetiu. Então, esse ciclo de funcionamento, que é muito característico do TDAH, não é você falando que você vai ter mais força, que você vai exigir, que você vai pegar mais pesado com você mesmo, e aí as coisas vão passar. Normalmente, o que vai fazer grandes mudanças é, por exemplo, se a tarefa for nova. Aí o seu cérebro fala: novidade, vamos lá, temos uma novidade. Pode até acontecer de você ter um hiperfoco, que foi o que eu fiz, tá? Essa semana eu estava aqui com hiperfoco em estúdios, em equipamentos. É um trabalho gigante para isso aqui acontecer. E eu queria o quê? Eu queria ser a pessoa quase que da Globo, né? Queria entender tudo, com intensidade. Aí você fala: cadê? Cadê aquela dificuldade de atenção que me acompanha? Por que quando eu tenho interesse, ela parece que não existe? Porque tem um elemento de novidade. Então isso é o estímulo para o recomeço, para iniciar. Por isso que você tem vontade de fazer, e existe um grande perigo por trás disso. Porque aí você tem a sensação que vai dar certo. Eu falo que o TDAH, ele se acostuma a viver no caos e viver perigosamente. Principalmente o impulsivo. Porque o impulsivo, ele erra tanto, ele age tanto no impulso. E aí ele olha e fala: deu certo. E tem, gente, eu tive muitos pacientes, eu tenho um público muito bom, eu tive muitos pacientes que tiveram grandes resultados. Isso realmente é possível. Mas sabe o que eu falo? Você está aqui no topo, né? Mas o seu resultado teria sido 3, 4, 5 vezes mais. E é exatamente isso que eu assisto no meu dia a dia. O que ele tá mexendo aqui? Tá tudo certo aí, né? Posso continuar aqui? Então, olha só. Quando a tarefa é nova, você entra com outro funcionamento. E aí você pode sim ter o hiperfoco. Isso vai fazer parecer que as coisas estão fluindo. Mas cuidado, que isso pode ser uma armadilha, tá bom? A outra questão é... gente, o chat, deixa eu ver. Não sei se eu vou conseguir responder vocês. Ele tá tentando colocar aqui de um jeito que eu veja. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Olha só, tem um filhinho de 10 anos, que lindo. Deixa eu explicar aqui, fazendo uma pausa no meu roteiro, que eu tô tentando ser bem bonitinha, hein? Por que eu escolhi trabalhar com adultos? Inclusive, meu sócio muito querido, ele falou: Nelly, vai falar com família, você é muito boa. E eu realmente tenho um trabalho de alguns anos com algumas famílias que eu aprendi muito, porque eu pratiquei na minha própria família também. Mas por que eu escolhi adultos? Porque os adultos, eles são os responsáveis por proteger as crianças. E os melhores resultados que eu tenho na clínica dependem muito da família. Então eu fico muito, muito feliz. Aliás, eu vou chorar porque eu estou emotiva hoje. A minha paciente, eu mandei mensagem para ela hoje. E eu falei: eu fiquei tão feliz com o que eu ouvi de você ontem. Porque não é fácil, tá, gente? Não é porque eu tenho as melhores ferramentas, estratégias, que o TDAH não gera prejuízo.
Ele gera, é difícil, é desafiador. E quando eu atendo poucas crianças, hoje eu escolhi muito bem, porque aquilo tem um peso gigante para mim. E ontem eu tive essa alegria, e eu tenho tido sempre algumas alegrias com meus pequenos troféus, que são meus pacientes. E ela falou para mim, ele voltou a sorrir. Então você ter uma criança mais feliz, mais saudável, é o que enche meu coração. E isso depende de vocês. Então, muito obrigada a vocês que são pais, que estão procurando as melhores ferramentas. Os meus já não são mais bebês, eu já estou em outra fase, já são adultos. E não foi fácil, eles me ensinaram muito, a gente aprendeu juntos. Mas é possível. Só que a gente não pode perder a noção da gravidade do que vocês estão enfrentando. Eu falo para os meus pacientes, cara, você não tem noção o quanto você sobreviveu. O TDAH, gente, ele não é brincadeira. Ele não é meme. Eu tenho muito receio da internet porque eu jamais quero ocupar esse lugar. Eu sou uma pessoa que eu defendo a saúde mental com as estratégias científicas. Eu não vou inventar coisas para vender curso, para vender métodos. Eu uso o que já tem comprovação, porque é o único lugar seguro. Eu respeito muito o cérebro e a gente não é imune a ele. Então, eu fico muito feliz em fazer parte de algumas famílias que eu tenha a capacidade de poder colocar no meu horário de agenda, e aqui na internet é para expandir isso para vocês. É para que vocês tenham acesso às melhores ferramentas, porque isso vai mudar a família de vocês. Quando você olha o TDAH, ele não está gerando dificuldade hoje. Muitas vezes é porque você não tem noção de que aquilo fazia parte do transtorno. Mas o estrago, ele é de gerações. Voltando aqui, olha só, gente, quando a gente tem uma tarefa que ela é rotineira, sabe aquelas tarefinhas burocráticas, longas demais, que não geram ali um resultado, que não é uma novidade, aí o que vai acontecer com o seu cérebro? Ele não vai engajar, ele vai paralisar. E é como se aquela vozinha que você tem dentro de você ficasse mais forte, que é: eu sou preguiçoso, eu nunca mudo, todo mundo consegue, menos eu. E isso não é uma fraqueza, é seu cérebro tentando te mandar uma mensagem que ele funciona diferente. Então, esses ciclos que a gente viu, ele é muito, muito comum. Ele se repete, que é a trava, a culpa, a fuga e os recomeços. Quem tem TDAH, quem tem dúvida do diagnóstico, olha aí se você faz exatamente assim. Quantos projetos você deixou para trás? Quantas vezes você aumentou aí a sua autocrítica, você se colocou para baixo? Quantas vezes você entendeu que, cara, eu não consigo entender, eu tenho energia, eu faço projetos, eu faço coisas que as pessoas falam, isso é incrível, mas quando eu olho, parece que foi na areia, né? Se dissolve. E eu vou explicar aqui por que isso acontece. Agora deixa eu ver como é que eu vou mudar de slide aqui. Tenho que ir para o próximo. Próximo slide, por favor. Ele vai me ajudar. Muito bem, obrigada. Não sei o que eu faria sem você. Então, olha só, o que é muito importante vocês entenderem. Esse ciclo, ele se mantém porque você não sabe de um detalhe muito interessante. Você não funciona igual. O seu cérebro, ele faz essa fuga, ele procrastina, ele aumenta aí o seu senso crítico,
e ele não se sustenta. E isso não é a força de vontade que vai mudar. Porque no fundo, o seu funcionamento é esse aí, ó. De dias bons, de dias médios e de dias péssimos. Então, uma verdade que você precisa, você se olhar no espelho e entender. E vocês que são pais também precisam entender isso nos seus filhos. Quando fala de criança, meu Deus. Vai, meu filho, tem que estudar, tem prova. Lembra que eu falei que vocês não sabem a verdade? Porque o sistema está errado. Não é justo. Não é justo com o seu funcionamento. Uma semana de prova para uma criança de 8, 10 anos. Eu não estou nem culpando o sistema, tá? Eu já passei dessa fase de sentir raiva e de trazer culpados. Eu quero trazer alertas, eu quero trazer conhecimento científico. Você não funciona igual quando você tem TDAH. Você vai ter dias diferentes. E no dia igual, é aquele dia bom, de energia alta, seu foco absoluto. Ali você vai querer construir uma casa, você vai querer montar uma empresa, você vai falar que aquele dia, pronto, agora eu vou mudar nele. Eu vou mudar. Eu vou mudar o meu corpo, a minha vida financeira, o meu relacionamento, eu vou construir tudo de melhor. É esse dia bom. Por isso que vocês têm que ter esse alerta. Cuidado. A gente tem sim que aproveitar essa oscilação. E nesse dia bom é o dia que você vai focar mais, conseguir entregar. Depois eu vou usar uma estratégia daqui a pouco, a próxima, que você vai poder colocar aí no seu dia a dia. Use seus dias bons. Mas você também vai ter que entender o dia médio, que é um ritmo lento. Porque o TDAH ele não te avisa. Ele faz com que você, de repente, acorde com seu TDAH ali mais acionado. É o dia que você pode bater o carro, quebrar mais objetos, perder mais coisas. E não importa o dinheiro que você tenha, não importa o estado que você mora. Ele vai acontecer. É uma oscilação. E diante disso, você tem que saber. Você tem que ter essa clareza. Porque no dia ruim, quando você tem ali, ó, várias tarefas, tira uma. Tenta manter duas. Não adianta você querer forçar. O dia péssimo, então, gente, é o dia de pane. Eu atraso muito, né? E eu brinco que eu falava assim pro meu paciente: ah, você tá no lucro. Você ainda teve sessão? E o da manhã que eu nem acordei? Quantas vezes eu tinha paciente às 7 da manhã e eu sonhava, a sessão acontecia na minha mente. E aí você escuta na faculdade. E eles não estão errados, não. Realmente você precisa ter uma postura ética. Realmente você tem que se comprometer com prazos, com horários. Mas você que tem TDAH, você tem que deixar a verdade exposta. E eu nunca fui essa pessoa que não levei em consideração o tempo da outra pessoa. Eu nunca fui tão irresponsável a ponto de não ter nenhuma ética no meu dia a dia. Eu tive sim muitos desafios e eu fui melhorando ao longo dos anos. Mas no dia de pane, é o dia que o seu cérebro não vai conseguir te ajudar. E provavelmente é porque você está usando ele errado. Então sim, alimentação, treino, atividade física, tudo isso é uma necessidade. Mas a hora que tiver um travamento completo, não tem o que fazer. E aí, se você fizer aquele sistema errado, será que vai te ajudar? Não vai.
Então, no sistema de pane, você tem que ter o carinho de aceitar que aquele dia você está sobrevivendo. Não é o dia da sua melhor entrega, do seu melhor desempenho, do seu foco nas alturas. E você também não pode se colocar na situação como se você não tivesse nenhum valor, porque aquele dia deu errado. Porque você está invalidando tudo que você se esforçou tanto para construir. E as crianças, isso é tão fácil de enxergar. A criança, tive um paciente essa semana que ele ia tão mal, eu sou burro, eu não consigo aprender matemática. Eu falei, então tá bom. E a mãe, vai, aprende e resolve, gente. Só piora aquele ciclo, ele fica na velocidade máxima 3 vezes. Então, não adianta você tentar ter um plano, né? Aquele planejamento, o planner, a pessoa metódica, rígida. Eu tenho muitos pacientes que não têm dificuldade de organização e têm TDAH, mas custou tão caro para o emocional dessas pessoas. Elas adoeceram tanto, tirando até mesmo a saúde, porque eu falo que ninguém fica devendo para o seu cérebro. Se você não cuidar do funcionamento saudável do seu cérebro, ele vai te mostrar, não se preocupe. Ele vai tirar sua saúde, ele vai te deixar num ponto que você não vai conseguir funcionar. Aí não vai ter dia bom, não vai ter dia médio, vai ter dia ruim por muito tempo. Então o trabalho científico, profissional e cauteloso é para evitar que esse tipo de coisa aconteça com você. Por isso é um erro tão grave você acreditar que você vai seguir uma estratégia, que agora você descobriu, aquela pessoa ela conseguiu tudo, e aí eu vou me esforçar, e o segredo agora está nas minhas mãos. Você vai gerar mais frustração, mais culpa e mais abandono. Então o segredo não é você evitar o dia ruim, é o seu funcionamento. Você vai precisar aprender a lidar com ele. E não é para você ficar no seu trabalho, se fazendo de vítima, ou na escola, ou em qualquer lugar. É para você entender e desenvolver as melhores estratégias. Porque eu não trabalho com pessoas que ficam usando muleta por meio do diagnóstico. As pessoas perto de mim, elas querem resultados, elas querem melhorar. E foi assim que eu também lutei na minha própria jornada. Tirem aí de vocês tudo isso que vocês escutam no dia a dia. É péssimo e nem é tão mentira. Existem muitas nuances, o transtorno só faz parte de uma característica, mas ela é extremamente complexa e é você que precisa entender. Então daqui a pouco eu vou te mostrar como você muda, como você lida, como você usa as melhores ferramentas a seu favor. Porque principalmente você vai entender sobre quem você é, como você funciona, tá bom? Então, para de ignorar o TDAH e também para de colocar ele ali no holofote. Você precisa desenvolver. E o nosso cérebro, por mais desafiante que ele seja, é possível treinar. Existe a neuroplasticidade. Existem ferramentas que, se você colocar em prática, você vai aumentar o seu desempenho. Mas é você que precisa entender. E se você é adulto e consegue cuidar mais de você, vai ficar muito fácil você cuidar do seu filho. E uma coisa muito importante. Deixa eu beber uma aguinha. Demorou um tempo para eu entender isso. Eu achava que se eu falasse para o meu filho, ele ia aprender. E na verdade,
quando a gente está falando de crianças, meu Deus, quantas histórias. Eu tenho um bloco de notas que eu anoto o que os meus pacientes me falam, porque é incrível como aquele cérebro é inteligente, é capaz. Quando a gente tem adultos funcionando melhor, aquelas crianças também podem desenvolver as melhores estratégias. Por isso que eu não vou nessa linha super nanny, super educação. Você é um ser humano e o seu filho está se desenvolvendo para ser um ser humano. E ele não aprende do que você fala. Porque o aprendizado, eu acho que por isso o TDAH é tão complexo e cruel e sério. O aprendizado não é quando, deixa eu pegar aqui a minha cognição, a minha inteligência e eu vou aprender. Vou te dar aqui uma clareza bem simples. Pensa numa comida que você comeu e passou mal. Você consegue comer aquilo no dia seguinte? Muito difícil, a não ser que você esteja realmente no estado de fome. Sabe por quê? Porque você viveu uma experiência. Você usou todos os seus sentidos e aquilo deixou um registro. E o seu cérebro, para te defender, ele vai fazer você evitar. Então, os seus filhos, eles não aprendem do que você fala. Metade do que você fala, ele não vai ouvir. Eu falo, vai para terapia, que é para ver se ele escuta profissional. E isso não acontece só com você, acontece na minha casa, acontece. O filho, ele observa cada coisinha que você faz perto dele. E se você não se cuidar, se você se cobrar demais, se você não tiver qualidade de vida, se você falar que você não merece, que você não pode ser feliz, que você não pode ser leve, é isso que ele vai aprender. Então, eu quero agora que vocês façam um exercício. Vamos lá, pega aí um papel, uma caneta, ou escreve no bloco de notas. Cuidado quando deixar a live cair. Eu sou toda atrapalhada, espero que vocês não façam isso. Se quiser colocar o chat aqui para eu ver, porque eu falei que eu ia olhar no celular, esqueci, tá, gente? Não consigo. Não consegui ver os comentários. Boa noite, boa noite. Bom, gente, olha só. Pega um papel e uma caneta, porque agora a gente vai pôr em prática. Experiência marca muito mais no seu cérebro do que a fala. Então eu quero que vocês vivam essa experiência, tá bom? E aí, vocês vão escrever uma tarefa muito simples. Escolham 3 coisas na vida de vocês que hoje, agora, vocês querem mudar. Quer resolver. 3 coisas. Eu vou deixar aqui uns minutinhos. Escrevam aí. Façam comigo para vocês viverem essa experiência também. Tá bom? 3 tarefas que, se você pudesse escolher hoje para mudar, você faria. Vou dar alguns minutinhos para que vocês façam essa atividade, tá bom? E aí eu vou mostrar a primeira ferramenta que vocês podem usar no dia a dia de vocês e que funciona. Funciona muito, porque eu uso com muita frequência. Muito bem, se tiver mais uns minutinhos, 3 tarefas. Nada de colocar. Aliás, eu vou fazer uma observação. Se tiver difícil, observa como funciona o seu cérebro. Por que é difícil? 3 coisas. Por isso que eu defendo tanto a clareza. Porque 3 tarefas para o seu cérebro que vive no 8, ou seja, nenhuma tarefa não funciona para nada, ou no 80. Quero fazer tudo. 3 tarefas é um desafio muito grande.
Então olha aí para esse papel que você colocou 3 tarefas de coisas que você precisa concluir, resolver. E foque nessas 3 tarefas. E agora eu vou mostrar o slide da primeira ferramenta. Deixa eu ver aqui como é que dá para mudar. Isso, muito bem. Olha só, gente. A regra top 3 é a primeira ferramenta. O que funciona nessa regra? Primeiro, você escolhe 3 tarefas por dia. Uma muito importante, que realmente precisa ser feita, não tem o que negociar. A segunda, uma fácil, para você ganhar ritmo, para você falar, eu consigo, eu vou conseguir. A sua estrelinha. E depois, a terceira, algo pessoal. Para você lembrar que você tem uma vida, tá? Que você precisa cuidar do seu corpinho, para o seu cérebro poder viver, né? Poder funcionar, ele precisa de um corpo. Não necessariamente atividade física em si, mas talvez lembrar de beber água, talvez lembrar de ligar para alguém que você gosta, talvez lembrar de passar um creme, de tomar um banho prêmio. Coloque aí 3 tarefas e tente dividir elas nessa forma. O que acontece quando você usa essa estratégia? O cérebro com neuroplasticidade, ele pode ser moldado. Aquele ciclo faz você paralisar. E aí você olha ao longo dos anos e o que acontece? Ela te paralisa, toda aquela ação que você está tentando fazer. Olha, gente, eu tirei o foco aqui, ó. Barulhinho da caixa de som apitando, mas pronto. Já ia pedir aqui, gritar, socorro, tira isso aqui, que esse barulho... Eu tô aqui, meu Deus, tá caindo, vai explodir. Ó o cérebro TDAH. Então, ó, 3 tarefas para que você saia do ciclo que ao longo dos anos faz com que você não conclua projetos de longo prazo, desista das coisas, se sinta culpado. Essa regra top 3, ela é fundamental, mesmo com a simplicidade dela, para que você passe a treinar a si mesmo. O meu cérebro, eu faço isso com muita frequência. Essa semana eu estava assim, foco no evento, foco no evento. Várias pessoas me ligaram, amigos, irmã, não, tem o lançamento do meu livro, gente, que tá bombando, e eu nem consegui ainda fazer tudo que eu preciso. Semana que vem, vocês vão ver bastante. Porque eu falei, é foco. Porque o meu cérebro está treinado. E você treinar significa você saber começar algo e finalizar. E esse desafio não é algo simples para o seu cérebro e nem para o meu. E toda vez que você não faz esse treino, o sentimento de fracasso permanece dentro de você. Então essas tarefas aí que você escreveu, da regra top 3, coloque no seu dia a dia. É uma forma muito simples e fácil para vocês evoluírem aí em tudo que vocês querem desenvolver. E agora eu vou falar algo muito importante que está relacionado o porquê que a regra top 3, por mais simples que seja, porque eu sei que vocês já fizeram aí listas e elas também serviram para alimentar a sua culpa, mas agora a segunda ferramenta vai facilitar. Porque o mais importante do que métodos e estratégias é o conhecimento sobre como você funciona. Então deixa lá registrado. Tem dias diferentes. Andeli, todo mundo tem isso. Não, não é igual. Não é tão intenso. Não é tão real como é para um TDAH. Quando as crianças
quase que surtam, aquilo não é manipulação, é real, é um sofrimento real. E depois que você tem muita noção do que é o TDAH, você para de duvidar. Porque você fala, é bem isso mesmo. Eu também vivo isso, eu também sinto isso. E aí, vamos lá. Agora eu quero vocês, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou colocar aqui no próximo slide, que é o próximo passo. E eu vou aqui para a câmera, se eu puder ver os comentários. A pegadinha aqui é... Quando você coloca ali as 3 tarefas, tem um erro TDAH bem comum. E isso faz com que o sucesso fique mais desafiador, tá bom? Então, olha o que você escreveu, olha a forma como você escreveu. Por isso a neuropsicologia, junto com a ciência da psicologia que envolve as emoções, são tão eficientes. Quando você coloca aí na sua lista, tem um formato talvez de uma linguagem complexa. Ou seja, você acha que você está fazendo uma lista para ajudar o seu cérebro. E por falta da informação, da clareza, você está piorando. Então veja aí se você escreveu coisas bem desafiadoras. Se quiser pode comentar aqui no chat. Porque se você tiver colocado na sua lista que eu preciso organizar a casa, isso é fácil? Pensa no seu cérebro, organizar a casa, organizar. O que significa a palavra organizar? Meu Deus, mas eu tenho que organizar o armário, eu tenho a pia do banheiro que tá um caos, eu tenho roupa para lavar, eu tenho comida, eu tenho mercado, eu tenho... Então organizar a casa não é uma tarefa, é um projeto. E muitas vezes você deixa de usar um elemento que facilita muito o sucesso daquilo que você se propõe a fazer. E aí, gente, é a questão de você ter o próximo passo visível. É fundamental para quem tem TDAH que você pare de tentar ter projetos e tarefas que são vagas, porque com isso você realmente vai procrastinar. A chance é gigante. Isso acontece com qualquer pessoa. Um dia eu faço. Vamos marcar? Eu quero ir em tal lugar. Se você não marca uma data, se você não coloca na agenda do seu celular, se você não põe no lembrete, como é que você vai fazer? E vamos pensar no projeto. Projeto de conclusão de curso. Como que a gente é treinado na faculdade? Mestrado, doutorado. A gente tem pessoas ali ajudando a gente a fazer. Primeiro um pré-projeto. Aí o professor fala, pega ali os elementos, separa todos os artigos que você vai usar para fazer a sua tese. E ele vem dando passo a passo. Mas você acorda e fala para o seu cérebro que ele precisa organizar. Eu preciso ser mais organizado. Então troque coisas vagas como organizar por ações claras e concretas. E se possível, visível. Isso vai facilitar para que você seja mais fluido e pare de gerar tanto peso e tanta sobrecarga. O próximo passo, ele tem que ser imediato, ele tem que ser concreto. E é tão maluco, tá? Porque eu quase deixei aqui o Gustavo, que tá me ajudando, maluco hoje. Porque eu queria entender sobre ser roteirista da Globo, quase. Fazer um Big Brother. E eu falei, não, calma. Eu preciso entender hoje. O que eu preciso fazer hoje? Porque meu cérebro é complexo. Ele não vai facilitar. E isso ia fazer com que eu atrasasse com mais facilidade, se eu não fizesse um treino. Então é importante, por exemplo, estudar inglês. Estudar o quê? Que parte? Inclusive, essa semana eu ia iniciar e já desmarquei. Por um bom motivo.
eu tinha muita coisa aqui para organizar. Então, ó, ao invés de estudar inglês, abrir o aplicativo, fazer uma lição. Coloque pequenos desafios para o seu cérebro, visíveis. Eu fiz isso com um projeto que eu tive de arrumar minha cama. Falei, gente, eu gosto tanto da minha cama, eu fico tão feliz quando eu estou num hotel, que eu chego e a cama está arrumada. Porque a pessoa veio antes de mim e deixou tudo pronto. Inclusive eu descobri, esqueci o nome, de uma coisa que eles fazem aí nos hotéis bons, que eles vão à noite preparar a cama para você. E aí eu fiz um pequeno desafio. Eu só precisava arrumar a cama. E fui treinando, e fui me dando ali parabéns por ter concluído uma tarefa. É o oposto de você se culpar, se pôr para baixo. Ninguém fica bem quando tá cansado, quando está sobrecarregado. Mas é isso que você acostumou a fazer com o seu cérebro. E esse projeto do DNA do TDAH, ele vem para você começar a fazer o oposto disso. É para você começar com pequenas conquistas. Porque eu te garanto que ao longo de um processo vai fazer muita diferença. Então essas tarefas, que é a segunda ferramenta, ela precisa ser fácil de iniciar. Não é uma coisa para você fazer. O cérebro é tão complexo que ele te dá assim, eu preciso ser rico, eu preciso ser saudável, eu preciso ser fitness, que é só para você alimentar essa culpa e essa forma como você se enxerga. Comece a treinar, deixe o próximo passo visível. Uma das outras estratégias, aqui eu só trouxe 3, para não deixar vocês confusos, é você dividir em pequenas etapas, tá bom? E aí, mais uma ferramenta que faz muita diferença na vida de um TDAH. Observem aí a forma que vocês escreveram esse exercício de 3 tarefas importantes. Depois tente usar a regra para essas 3 tarefas. Algo muito importante, algo fácil e algo pessoal. E depois tente usar a estratégia de próximo passo visível. Para de ser vago, para de não ter clareza, seja mais assertivo, tenha uma meta específica para tudo na sua vida. Isso tem dado tão certo para mim, para os meus pacientes, que é impossível você não ter o que você quiser. Se quiser aí mandar um desafio nos comentários, pode mandar. Seja o que for que você acha que é impossível você realizar, eu te provo que não é. Você só está usando os métodos errados. Você só não tem a informação certa. E muito provavelmente, no caso do TDAH, isso piora. Porque o TDAH tem esse funcionamento diferente. Então, você tentar fazer de um jeito que já não é o seu jeito e deixar de levar em consideração esse funcionamento, como é que vai dar certo? Então olha aí, se você consegue observar o quanto você não faz as coisas porque você complica, tá bom? A tarefa, ela fica mais leve e ela coopera com você. Seu cérebro, ele para de ser o seu vilão que está te sabotando e passa a ser uma ferramenta de auxílio para você alcançar tudo o que você deseja, tá bom? Agora eu vou falar algo que eu também pratico e realmente funciona. A próxima ferramenta, deixa eu ir aqui. Boa noite, sejam muito bem-vindos aí. Façam os exercícios, escolham 3 tarefas, depois dividam elas entre algo muito importante, algo fácil e algo pessoal. Depois coloque esse passo a passo visível, com uma linguagem
bem assertiva. Pensa assim, se eu tivesse que explicar para uma criança de 3, 4 anos, começa a treinar o seu cérebro desse jeito. Você vai ver quanta coisa você vai conseguir alcançar, quanto resultado, quantas ações no seu dia a dia, porque você aprendeu a forma certa de lidar com ele, tá bom? Então, próxima ferramenta, deixa eu ir aqui para o slide, preciso mudar os slides. O próximo passo, gente, ele é muito bom, porque é algo que é um grande desafio, é o sono. O TDAH, ele tem esse sono mais afetado, mais desregulado. Então é muito importante que você preste atenção nisso. E o sono tem uma estratégia muito simples da higiene do sono que você pode pôr em prática e ele também vai te ajudar com todo esse funcionamento. Então o cérebro TDAH, ele é sobrecarregado, ele tem uma sobrecarga. Por conta dessa sobrecarga, a saúde dele é mais desgastada, o sono dele é mais desgastado, ele é mais irritado, as relações dele são mais desafiadoras. É o funcionamento do cérebro, tá bom? Mas quando você vai aos pouquinhos fazendo treinamentos novos, vai dar certo. E o próximo treinamento, que é a próxima ferramenta, deixa eu ver aqui, apresentação, é esse. Ai, meu Deus. Será que eu consigo mudar? Ah, tá. Pronto, foi. Reset mental. Use 2 minutinhos, só 2 minutinhos. Eu não tenho tempo, eu não consigo. Aí você dorme de qualquer jeito, com a cabeça lotada de preocupação. Acorda no dia seguinte com o cérebro mais cansado ainda. E aí você vai render? De que jeito? As experiências, elas são muito marcantes. Se você constrói algo que funciona, eu não tenho problema nenhum em pessoas que falam, eu não acredito em terapia. Eu falo, calma. Porque o método funciona. Então a pessoa faz, claro que ela faz, claro que ela vem. Mesmo sendo difícil, mesmo sendo... Eu bato palma para os meus pacientes. Não é fácil entrar em contato com as suas emoções. É muito mais fácil fugir, pôr a culpa em qualquer outra pessoa, ou até mesmo em você. É corajoso quando você se olha e enfrenta. Mas é desafiante. Então, se você não faz um reset mental e tem o TDAH, só vai piorar. Sem o reset mental, o que vai acontecer? Você não vai responder as mensagens, você não vai terminar os seus projetos, os seus boletos não serão pagos ou serão pagos com multas, você vai esquecer reuniões. E aí? Quando você usa essa estratégia muito simples, que pode ser no bloco de notas do celular, que pode ser um papel que você escreve, o que você quiser, facilite, lembra? Vamos facilitar ao invés de complicar? Quando você facilita, você dá esse reset mental, você diminui todos esses desafios que você enfrentou ao longo do seu dia, ao longo da sua semana. E você treina o seu cérebro para parar de ser caótico e aprender a ser calmo. Então faça o reset mental, principalmente antes de dormir. Ele funciona demais. Eu durmo muito pouco e ainda assim eu consigo descansar. Porque eu aprendi o jeito que eu funciono. Eu consegui organizar. Eu consegui tirar da minha cabeça essas preocupações. Eu faço essas estratégias, elas já estão aqui, ó, instaladas. Igual você vai dirigir um carro e você não para pensar. Você simplesmente faz os movimentos. O TDAH é possível fazer isso. E você adulto, se você fizer, a chance da sua criança copiar aumenta absurdamente.
Por isso a escolha de trabalhar com adultos. Então, quando você faz esse reset do seu TDAH, do seu funcionamento, você sabe exatamente o que vai acontecer. E para de tentar guardar tudo. Para de ficar tão ansioso. Você consegue dormir. Você consegue pausar. E é sobre isso que eu quero trazer para vocês, tá bom? Façam juntos aí, se vocês quiserem. Agora já vamos treinar. Pega um papel e coloca preocupações que eu vou tirar da minha mente hoje. O que eu não vou pensar? Não precisa nem ter organização. É só para você dar esse alívio nesse pensamento acelerado do TDAH. Fala, não, eu anotei, depois eu vou ver, depois eu vou resolver. Escreve tudo, sem se julgar. Aprenda a ser a pessoa que te apoia, que te coloca do lado, que é a sua parceira, né? A gente precisa construir essa parceria com o nosso cérebro. Essas 3 ferramentas no seu dia a dia vão fazer muita diferença. Coloca aqui para mim no chat se vocês conseguiram entender o porquê que tudo isso é importante. Olá, muito bem. Treinem isso. Para de deixar sua cabeça cheia de preocupações. Até porque, se preocupar resolve? Vai trazer a solução? Falar que você é culpado, te pôr para baixo, resolve? 2 minutinhos de pausa, uma respiração profunda, uma anotação para falar, ó, tá tudo bem, cérebro, a gente vai conseguir resolver mais essa? Isso vai fazer você se sentir mais confiante. Isso vai fazer você ter mais vantagens, mais eficiência no que você se propõe a fazer. Então agora vocês aprenderam 3 regras muito eficientes. Pode treinar, se não funcionar vocês me chamam. É impossível. Não significa que tudo vai ser resolvido, não é milagre. Mas a estrutura desse projeto, ela foi construída porque eu sei que funciona. Hoje eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho um número de pessoas que eu quero alcançar. Tem 2 milhões de TDAHs no Brasil. Eu só quero 50 mil. Eu não estou preocupada com crescimento no Instagram. Não, eu quero ajudar pessoas. Eu quero impactar famílias. Isso é uma forma de eu agradecer por tudo que foi possível eu alcançar. E era totalmente improvável. Perdeu a primeira? Vamos lá, amiga, que eu falo pra você que a gente é TDAH, a gente perde. Que aí a gente perde o fio da meada. Meu Deus, eu já cheguei atrasada, não vai dar certo pra mim. Primeira ferramenta, eu vou pôr aqui o slide, vai, deixa eu ver. Consigo? Aqui. Captura aqui. Aí. Ó, vamos voltar. É isso aí, vamos repetir. A primeira ferramenta é a regra top 3. O que significa isso? Treina o seu cérebro para fazer 3 tarefas. Como que você vai fazer essas 3 tarefas? Você vai colocar uma muito importante. Aquele dia, se você não tiver terminado essa tarefa, deu tudo errado. Segunda, uma facinho. Que seja não esquecer a garrafa de água, beber água. A terceira, algo pessoal, para você lembrar que você precisa cuidar de você. Ok? Primeira regra. Segunda, para que a primeira também funcione. Faça ela de um jeito visível, fácil, específico. Nada de complexidade, de projetos mirabolantes, de vários aplicativos. Isso só vai te desgastar. E por último,
que é o fôlego, do seu reset mental, que é você entender que você vai ter falhas, porque você oscila no funcionamento do seu cérebro. Tem dias bons, tem dias médios e tem dias péssimos. E não vai adiantar você achar que todo dia você vai funcionar igual. Isso é loucura, tá bom? E aí, é muito importante, mas antes de falar isso aqui, eu quero que vocês entendam que parece pouca coisa, mas essas 3 ferramentas, se vocês tiverem tido noção do que é o TDAH e de como vocês podem ajustar, é muita coisa. Porque aqui, gente, a gente está falando sobre a gente ter responsabilidade com o nosso funcionamento. Sobre você treinar, não esse treino que você tem feito de acabar com a sua autoestima, de se colocar para baixo. É sobre você aprender a cuidar de você, é sobre você aprender a escolher uma vida mais feliz, mais leve. Eu brinco com as minhas pacientes que a gente está em treinamento para ser princesas. Porque tudo que eu sou não é princesa, eu sou a Fiona. Mas eu tenho treinado e eu tenho amado isso. E eu preciso ser honesta com vocês. Isso aqui é só um pouquinho. 3 ferramentas não vai mudar a vida de vocês. Isso é o começo. Mas não fazer nada também não muda. Então a gente precisa encontrar sim as melhores ferramentas. Mas a gente precisa entender por que aquele sistema não se encaixa. Por que você não sustenta? Por que você desiste? Você precisa entender como controlar o seu funcionamento que oscila, os dias bons, os dias ruins, os dias médios. E as pessoas, elas travam. Porque elas ficam só com aquele registro, aquela experiência negativa. Eu sou muito ruim, eu sou burro, não é possível. E aí ela se sente frustrada, fracassada, evita e alimenta aquele ciclo lá do início. E tudo se repete. Então, eu quero que vocês, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como tudo isso que vocês vão colocar em prática, que eu desejo de verdade que vocês tentem, vai fazer a diferença na vida de vocês, tá bom? E agora, vamos olhar um pouquinho sobre o porquê é importante você viver essa jornada. Para um minutinho aqui e vamos refletir nesse próximo slide. Então, olha só, gente. O que você aprendeu hoje? TDAH não é falta de caráter. TDAH não é sobre se esforçar mais. Não é sobre ter mais disciplina. TDAH é uma condição neurobiológica que você nasce com ela. E se o seu filho tem, provavelmente a genética está em alguém aí da família. E diante disso, você precisa aprender um funcionamento diferente. E eu te dei 3 ferramentas que você pode colocar em prática. E agora, eu quero que você aterrize isso que você parou aqui para me ouvir. Isso não é pouca coisa. Tudo que você aprendeu hoje. Você entendeu por que o seu cérebro trava. E o quanto você se culpa por algo que não era sua culpa. Você aprendeu que tem dias que não são iguais. Tem os piores dias. Todo mundo tem um dia ruim. O TDAH, ele tem dificuldades que qualquer pessoa pode ter. Não é porque você esqueceu uma chave um dia que você vai ter TDAH. Não é porque você está sem memória por um mês que você tem TDAH. O transtorno, ele é uma condição que te acompanha desde a sua infância. Se você é uma pessoa que olha para a sua vida e fala, tem alguma coisa errada. Isso é a sua sabedoria, é o seu cérebro pedindo socorro. Mas você foge e evita.
A regra top 3, se você tiver feito aí o exercício, você vai poder até fazer uma avaliação para saber se o seu cérebro é complexo, se ele é 8, ele é 80. E depois você aprendeu a reescrever, ou seja, ser visível, fácil, simples, facilitar ao invés de dificultar. E o mais importante, que eu amo, reset mental, eu desligo minha mente com uma facilidade hoje. Esse final de semana eu falei até pro marido, por favor, me deixa sozinho. Eu tirei tudo. Só deixei um item, a construção desse projeto. A unha, eu deixei tudo para depois. E por que eu fiz isso? Porque a gente não quer ser burro, né? A gente quer ter resultado. E para ter resultado, você precisa respeitar o seu funcionamento. Fingir que o TDAH não existe, não vai mudar. Então, quando você entrou aqui hoje, você provavelmente trouxe aquela sensação de estar muito cansado, de estar passando por muitos problemas. Por que eu vou ouvir Andeli? Por quê? É mais uma aí, tá só vendendo um curso. Mas se você tiver feito esse exercício, você vai entender o que eu tô falando. O meu objetivo, isso aqui é uma empresa, envolve investimento, mas envolve o resultado. E se você olhar para você, você vai ver que eu não tô enganada. Que o seu cérebro realmente trava, que pode ter um motivo, que não é esse que você tá falando, que é só ter mais esforço, mais disciplina, ou parar de comer açúcar, ou parar de... Gente, eu fico tão irritada com essas coisas. Porque você tem que entender que existem dias em que você não vai conseguir. Mas você é adulto, e você trabalha, e você tem que ter resultados. Mas pelo amor de Deus, o dia que o seu cérebro não ligou, tenta desmarcar aquela reunião extremamente importante. Respeita seu funcionamento. Eu ensinei para muitos diretores, para muitas pessoas com bastante responsabilidade. E ainda assim, dá para ajustar, dá para funcionar melhor, dá para ser mais saudável. Quando você entende tudo isso que eu estou tentando construir em vocês. Se você quer realmente aprender a mudar, a viver uma vida diferente, você precisa parar de se enganar. O TDAH não é só uma desatenção. Isso não é pouca coisa. Você precisa entender como você funciona. Imagina se a gente tivesse um carro que é automático, e você quer que ele funcione no manual. Adianta? Tem até algumas tecnologias, né? Mas vai ser mais trabalhoso. Você vai ter que apertar um botão que não é o habitual, vai ser mais trabalhoso. E é isso que você tem feito com o seu cérebro, quando você ignora o TDAH. Amanhã eu vou acordar diferente, amanhã eu vou conseguir. Mas o seu cérebro continua o mesmo, ele não foi treinado, você não diminuiu a sobrecarga. Como que você vai mudar? Você não buscou suporte, você não buscou ajuda. Por N motivos. Eu não tô aqui para julgar, não. Hoje eu já passei dessa fase. Eu sei que é difícil. Por isso que eu tô aqui tentando pegar todo esse conhecimento que gera tanto resultado e expandir. Porque talvez hoje vai ser a primeira vez que você vai ter o alívio que eu também já senti. Porque depois de ter chorado com o diagnóstico do meu filho é um orgulho tão grande, os meus filhos. Porque ele é uma das primeiras pessoas da minha família
que não estão pagando o preço da falta de tratamento. Ele é feliz, ele é livre, ele é capaz, funcional. Tudo isso o TDAH pode tirar de você, se você ignorar as dificuldades que ele traz. Não é uma simples desatenção. Então eu quero agora que a gente faça uma reflexão bem profunda sobre tudo que eu estou trazendo para vocês. Tá aqui, é o mesmo slide. Deixa eu mudar para o próximo. Não tá aí. Aqui. Eu quero que vocês façam 3 perguntas, ok? Então deixa eu fazer 3 perguntas. Você já sentiu que o problema nunca foi você? Oh, meu Deus, o problema não era eu, gente. Me ensinaram errado. Como que eu ia fazer esse método aqui? Se pergunte. Você já percebeu que não cooperar com o seu cérebro só estraga as coisas? A falta de clareza? E se você quer continuar sentindo esse gostinho de coisa boa, de leveza, não é milagre, não é pílula mágica, é trabalho. Mas se você não trabalhar por você, o que você está ensinando para as pessoas que você ama? Se você não entender que você tem valor, o que você está plantando? Já não basta os nossos pais? A gente não vê o resultado e a gente sabe o quanto foi pesado para eles e que podia ter sido diferente? Será que não chegou a hora de você fazer a mudança? De fazer a sua parte? Eu estava escrevendo um texto hoje, lá no meu bloquinho de notas, na bagunça do meu cérebro. E eu lembro de um curso, uma palestra que eu fui, mas eu não vou saber, tá bagunçado ainda. Depois eu vou trazer com mais clareza. Mas que era mais ou menos assim: não foi eu que causei o problema e eu não tô nem aí para a solução. Será? Será que é o melhor caminho? Essas respostas aqui, antes de continuar, se você tiver feito o exercício, você vai perceber uma mudança. E não é porque eu tô aqui conduzindo, é porque ela é real. Se a pessoa que estiver aqui comigo tiver TDAH, isso vai acontecer. Então, faça aí, gente, uma pausa para vocês entenderem o que eu tô querendo trazer. E agora, eu vou trazer o meu bebê para vocês. Se você quer continuar fazendo esse joguinho interno, parar de se sentir sozinho, incapaz, fracassado, se você quer uma estrada, uma rota, um GPS de como o seu cérebro funciona com TDAH, depois de muito trabalho, de várias tentativas de fuga que eu tentei dar, porque o digital eu tô desde 2018. E aí eu falo, não é pra mim não, é muito trabalho, eu não quero saber. Até eu aterrissar e entender que isso aqui eu preciso fazer. Eu não me importo quem vai entrar, quem não vai. Eu preciso saber que eu tentei, que eu tenho uma meta. Eu preciso me olhar no espelho e saber que eu fiz a minha parte. Porque eu sou muito grata. Eu sou muito grata por todos os resultados que eu alcancei e que eu assisti. E esse projeto, ele nasce desse lugar, de vocês aprenderem estratégias que realmente funcionam. Então, quem quer mudar, escreve aí no chat. É agora, vamos, Adeli, me traga! E é sobre isso que eu vou apresentar com muito carinho. E é uma fase da vida muito boa
Porque você sai desse lugar de se sentir frustrado, cansado, fracassado, culpado. E começa a se sentir útil, capaz. Começa a ter resultado. Porque quando você tem o conhecimento científico sobre uma verdade, as melhores ferramentas, e você vai fazendo pequenos ajustes, funciona. E eu sou boa nisso, não porque eu sou muito especial, semideus, alecrim dourado, não, porque eu vivi, porque eu treinei. Lembra que eu te falei que a experiência vivida, ela deixa muito mais registro? Por isso para mim é tão fácil entender o mundo do TDAH. É o meu mundo, é o meu cérebro. É o que eu atendi por tantos anos na clínica. Então agora que você já sabe que é possível mudar, eu quero te apresentar algo incrível. Porque é exatamente isso. Quando você sabe que você tem o TDAH, quando você sabe que você pode melhorar, ele não se resolve em um dia, não é em uma aula que você vai aprender. Ele precisa de uma estrutura, ele precisa de um acompanhamento técnico, né? Para que a gente... Eu desenvolvi nos últimos anos eu treinei, na verdade, o lugar de aprendiz. E eu tenho aqui eu não posso me estender, nem sei quanto tempo eu tô aqui já. Eu treinei isso comigo. Muitas vezes quando eu vou num profissional, primeiro eu escolho o profissional que eu confio e eu vou lá para ouvir. Porque antes eu ia para teimar, para brigar, para ficar no caos. Só para dizer que eu tinha tentado. E eu estava mentindo para mim mesma. Quando você tem um lugar de aprendiz, é tão bom. Porque a pessoa ela tem a solução, ela já conhece, ela trouxe aquilo empacotado. Inclusive, eu comprei ontem um curso, coloquei aqui, gente. Tem várias configurações. Eu ia conseguir sozinha, mas talvez eu ia demorar 5 anos. E claro que eu deixei para a última hora. E em 1 segundo ele colocou ali um sistema que ficou tudo organizado. Um apoio do ajuste, que é o Gustavo. Como ficou fácil? Nem tô aqui nervosa. Tá muito mais leve. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Que é o que eu trago no DNA do TDAH. Um método completo para o funcionamento do seu cérebro. E aqui tem um erro, mas vocês vão tirar vantagem, tá? Porque não deu tempo de eu ajustar. E se você tiver num momento da sua vida, que é o seu momento de chega, que é o momento de você aprender, que não é mais um lugar que você quer deixar para amanhã, que você vai fingir que não existe. Se você quer acordar no dia seguinte com a sensação de que agora você vai colocar tudo no eixo, um pouquinho por vez, esse projeto vai ser incrível para você. Porque aqui você vai entender que existe um caminho que funciona de forma adequada para o seu funcionamento. Eu sei, talvez você esteja pensando, mas eu sempre falo, André, já comprei vários cursos, já tentei várias coisas. E sim, é uma verdade. Muitos cursos a gente nem abre, a gente não aplica. Muitas vezes a gente finge e mente pra gente que a gente quer fazer, mas no fundo a gente não quer. A gente ainda tá com muito medo, a gente tá muito cansado, a gente no fundo não quer a mudança. E eu vou entender, eu respeito. Existem momentos, a vida dá muitas voltas. Se você ainda quer funcionar errado por mais um tempo, não tem problema. Eu lamento no sentido de que eu sei que isso é um sistema de fuga e que você está aumentando um sofrimento que seria mais fácil você abrir mão dele. Mas você é adulto. E o adulto ele pode fazer a escolha que ele quiser.
porque é a vida dele. Então esse não é um curso, gente, para você ter produtividade. Não é mais uma lista que você vai se sentir fracassado. Não é algo que você não consiga colocar em prática. Eu não estou na velocidade que eu gostaria com esse projeto. Eu estou na velocidade que eu tenho, que é uma velocidade mais lenta, porque ele não começou agora. Ele é um programa que foi construído do zero, desse desejo sincero da gente parar de perder pessoas, parar de estragar vidas inteiras e famílias, porque não tiveram a informação. E eu não vou resolver o mundo, não. Eu só quero cuidar do meu grupinho. Quem quiser, se você estiver no seu momento, vem que aqui vai funcionar. Agora vai. Porque tem uma base científica, tem uma experiência clínica. Às vezes, olha que incrível, o Gustavo pegou esse sistema, colocou aqui, tem um monte de botão, mas ele conhece, ele já trabalha. Eu até esqueci há quanto tempo. E foi facinho. O DNA do TDAH é isso. Porque lá você vai ter um programa completo de como é o seu cérebro. Você vai ter um mapeamento de como ele funciona no detalhe. Você vai ter uma rotina. Você vai ter técnicas para não alimentar a sua autossabotagem. E você vai ter uma comunidade exclusiva de pessoas que já alcançaram resultados. E você vai aprender com essas pessoas. Assim como vocês viram aí no vídeo no início. Eu tenho tanto orgulho de ter feito parte dessas trajetórias. Tenho tanta gente que eu gostaria de mandar para o mundo. Falar, gente, olha aqui. Isso aqui não é meme, não é palhaçada, não é planner, não é alimentação, não é... É ciência. É entender que isso faz parte da sua saúde mental, que o seu cérebro é muito importante e que é possível você ser mais feliz sem milagre, sem mentiras. A gente não precisa disso. Faz 15 anos que eu sou uma profissional séria. Eu sou TDAH, tá? Então teve atrasos, erros de comunicação, isso aí teve. Mas falta de conhecimento científico, falta de estratégia, isso não. E um mapa bem feito faz com que você aumente a sua produtividade, faz com que você alcance os seus resultados. Se for o seu momento, eu estou aqui me preparando para que você alcance. E toda vez que eu entro em algo, eu sou meio obcecada, tá? Comigo tem que dar certo. Não tem como não dar certo. E esse programa, do jeito que ele foi construído, ele tá lindo demais. Incrível. Tá pronto, tá, gente? Agora eu terminei. Atrasada, mas eu terminei. Os módulos estão prontos, o conteúdo, as estratégias. E vai ser incrível se você quiser usar. O Gustavo pegou aqui todo o conhecimento desse estúdio e rapidinho fez funcionar. Se você quiser acelerar o seu tempo, venha para esse programa. E a vantagem que vocês vão tirar do meu erro aqui, quem entrar hoje até meia-noite, acesso vitalício. Eu não prometo acesso vitalício porque eu sou TDAH e eu sei o que acontece. O curso que eu tenho acesso vitalício, que eu comprei, que já tem uns 4 anos, será que eu assisti? Então eu não quero algo que é só para você passar o seu cartão. Não quero. Eu quero algo que vale mais do que dinheiro para mim. É você olhar para a sua história e falar, eu mudei, eu consegui. E esse programa ele foi feito com esse intuito, tá bom? Então, acesso completo que você vai ter no DNA do TDAH. Deixa eu ver. E os bônus! Ai, agora a gente vai falar de coisa boa! Então você vai ter estratégias práticas para construir produtividade, leveza,
técnicas para não se sabotar, conhecimento, você vai entender o seu cérebro. Meus pacientes, eles entendem o cérebro deles. Não sou eu que sou a psicóloga, eles não precisaram fazer psicologia. Eles treinaram, eles acompanharam ali com os detalhezinhos e foi possível. Mas só funciona, gente, na minha história também não tem só resultado bom. Só funciona quando a pessoa quer. E até aquelas pessoas que eu falo, meu Deus, essa daí não vai dar. Elas entregam. E foi essa a sensação hoje. Eu fiquei extremamente feliz. Quem quer, quem está decidido, quem está nesse evento, quem gastou o seu tempo, eu honro o seu tempo, eu valorizo o seu tempo. Tempo é mais precioso do que dinheiro, porque o tempo não volta. Isso aqui foi feito com muita seriedade. Então, olha só, você vai ter de bônus uma consulta individualizada. Esse meu cérebrozinho aqui, ó, eu vou emprestar para você. O problema que você tiver aí na sua vida, eu vou conseguir personalizar, assim como eu faço com os meus pacientes, para achar a melhor solução para o seu TDAH. Eu faço isso com todos os tipos de paciente, mas o TDAH, gente, é muito fácil para mim. Tá treinado, tá automático. Então você vai ter sim um plano de execução. E um erro que eu cometi nas outras vezes é que eu sou muito intensa. Aí a pessoa não me aguenta. Então, se você ainda não tá na velocidade hard, a gente pode até estudar, deixar sua consultoria como a segunda etapa. Até isso eu vou conseguir te ajudar. Tá bom? Porque não é uma aula, não é um grupo, é você analisando o que você quer para a sua vida e como a gente vai conseguir alcançar. Eu sou obcecada por resultados. Para mim tem que ter resultado. E como psicologia e ciência, a gente não pode prometer resultado. Mas a minha conversa é muito reta e muito clara. A pergunta é muito sincera e direta. Você quer melhorar? Você vai conseguir? E se a pessoa, às vezes, o paciente não quer, não consigo, tá tudo bem. Eu não tô aqui para julgar. Eu tô aqui para te ajudar nas suas decisões, porque é a sua vida. Tá bom? Então essa consultoria, ela é um pouco mais pesadona, mas ela vai te ajudar. E o segundo bônus é o acesso estendido ao programa para os 10 primeiros. Tá bom? Então assim, os 10 primeiros podem demorar um tempo maior. Se você tá aí muito atarefado, muito caótico, com muita coisa na sua vida, mas vamos parar de se deixar em segundo plano. Vamos começar a olhar para você e a buscar resultados. Se você tiver TDAH, eu te garanto que aqui você vai ter. E não é por milagre. É um método padrão ouro de atendimento. É uma experiência clínica. Não funcionou só para mim. É nos lugares mais improváveis. E ainda assim foi possível. Porque por trás disso tem o diagnóstico, tem a clareza. Então você vai conseguir entender o passo a passo. Você vai parar de ficar se sentindo perdida nos seus relacionamentos, na sua carreira, na sua vida financeira, na sua rotina, no seu estudo. É exatamente assim que a gente fica. E isso é o TDAH. Então, bônus 1, bônus 2, vamos para o próximo para eu explicar. Valor, gente, gente, R$99 quase, né, que você pode gastar por mês, se você quiser parcelar aí no cartão. Você vai ter esse programa completo, você tem a garantia de 7 dias. Todo mundo que compra coisas na internet ganha isso, é um direito. Você vai ter um mapa. Você vai aprender a mapear o seu cérebro, você vai descobrir como ele funciona e isso é muito bom. Você vai poder ter uma consulta individualizada e nesse bônus a consulta individualizada é... Para quando, gente? Quem comprar, quando?
Ah, tá, é hoje, tá? É, porque, pelo amor de Deus, eu não tenho agenda também. Então, esses 2 bônus é para hoje. Se você tá em dúvida, você não vai ganhar esses bônus hoje, tá bom? O outro bônus que a gente tem, porque eu também não gosto de ficar na pressão, é o risco zero. Ou seja, eu sou tão comprometida com o que eu faço. Quem é meu paciente sabe. A minha consulta hoje é R$900 a hora. Eu sou uma psicóloga cara e eu sou péssima porque não é nada comercial e assertivo falar desse jeito. Mas eu tenho algo muito sério dentro de mim. Eu sei o quanto eu investi na minha carreira. Eu sei que caro é deixar de fazer. Porque quando eu precisei para as pessoas que eu amo, da minha família, e eu tive profissionais de excelência e eu achei caro, eu paguei com gosto. E eu dei graças a Deus que eles existiam. Porque ali eu pude ajustar algo que era desesperador para mim. O TDAH ele não vai sumir da sua vida amanhã. Ele não vai deixar de existir. Então por isso eu ponho o meu na reta aqui. Se em 90 dias você não alcançar nenhum resultado, eu devolvo o seu dinheiro com todo gosto. E eu vou olhar para mim e revirar que pessoa é você que não teve resultado. Porque não é possível que você não tenha. Já que eu vi isso acontecer tantas vezes. Em casos mais... Eu não tenho um público específico, eu atendo criança, adolescente, adulto, idoso. Eu não tenho um público. E eu gosto, porque eu olho o TDAH num contexto total da vida. Eu sei quando você começa a plantar o problema, o que vai acontecer, qual vai ser o desafio, quando você cai e qual é o resultado no fim. E eu fui assim a vida inteira, teimosa. As pessoas falavam, vai para um nicho. Não tenho nicho. Então, se agora é o seu dia, eu quero te dizer, eu sou a pessoa... Ai, gente, agora eu vou ficar emocionada. Já já o pessoal vai pôr o link aí para vocês. Eu não tenho a menor dúvida que esse sonho que eu tenho no meu coração vai dar certo. Eu não tenho a menor dúvida que esse projeto vai alcançar a minha meta. Porque nada na minha vida foi impossível de alcançar. Só que a minha vida... Eu falei que a minha família, com a minha irmã... Ela, não conta não. Porque eu vim do lugar mais improvável. Mais improvável. Na clínica, com os meus pacientes, às vezes eu divido. E não é porque eu sou exemplo para ninguém, mas se eu mudei, se para mim deu certo, não é possível que para outra pessoa também não dê. Porque eu não tinha nada a meu favor, nada. Eu não tinha estrutura, eu não tinha família, eu não tinha modelo. Mas passaram anjos por perto de mim e eu fui esperta e eu modulei e eu aprendi. Eu sempre tive uma sede de aprender a estratégia que funciona. Eu aprendo todos os dias com diversas pessoas, porque o TDAH ele tem um lado bom. A gente é criativo, a gente é intenso. E aí quando você usa o lado bom junto com a ferramenta certa, que leva em consideração, não tem como ter um resultado ruim. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, por vocês tirarem um tempo da vida de vocês para me ouvir. Eu quero realmente ter sido eficiente em mostrar para vocês que isso aqui não é mais um cursinho. Isso aqui tem um propósito, tem um objetivo, porque eu quero comemorar. Eu quero que vocês façam parte dessa comunidade que está nascendo, aonde você vai aprender um passo a passo, aonde você vai aprender a colocar em prática, aonde você vai ter apoio. E se ainda assim tudo der errado, você ainda ganha R$500 depois de 90 dias.
Porque se você não tiver resultado, eu pago para você. Ainda pago para você me ensinar como é o seu cérebro, porque aí eu preciso descobrir algo que eu não sei. Então, mesmo que você não acredite em você, venha comigo, porque nesse programa você vai ter o SOS individualizado, você vai seguir as regrinhas e vai dar certo. E se você tiver qualquer desafio para colocar em prática, eu vou estar ali do seu lado para te apoiar, para fazer você ter resultado. E eu sou muito feliz porque é isso que eu vivo no meu trabalho. Eu tenho um privilégio imenso de trabalhar com algo que eu amo. Eu fugi do TDAH, eu fugi do tema, eu entrei na internet para falar de outro tema. Mas de novo, isso aqui é um negócio que não dá para me calar minha voz. Eu vejo as crianças melhorarem, eu vejo famílias, eu vejo adolescentes que se sentiam burros passando em medicina. Eu vejo pessoas que não acreditavam em si, montando empresa, ganhando dinheiro. Eu vejo jovens corajosos viajando o mundo. E não foi fácil para eles também. Independente da condição financeira. E eu sempre atendi um público diversificado porque eu sempre tive as vagas sociais. Isso aqui faz parte da minha gratidão por tudo que eu construí, que eu vivi na minha profissão. Então não é justo eu não falar para as pessoas o que funciona. Se você eu só quero 50 mil. 50 mil TDAHs que eu vou impactar. Depois desse número, eu vou viver a outra parte da minha vida que também é incrível e que eu também tenho planos ambiciosos, no sentido de projetos pessoais. Já que eu preciso trabalhar, que ainda precisar no sentido de que eu já poderia parar de trabalhar hoje. Mas não seria a vida tão ajustada. Meus filhos ainda estão terminando o processo de crescimento deles. Hoje, por um tempo, é um tempo curto. Isso aqui vai ser rápido. Vai ser um foguete. Vocês vão ver muitas pessoas comemorando resultados. Porque elas vão acessar essas estratégias e elas vão ter. E aí talvez você vai assistir e vai pensar: por que você não mudou a sua vida em 2026? Por que foi mais um ano que você deixou para depois? E tá tudo bem se não for o seu momento, juro, eu respeito, eu vou torcer por você. E eu já sou grato de você ter me ouvido. Pega essas 3 ferramentas e coloca em prática. E se você quiser avançar, vem comigo que vai ser incrível. Obrigada, muito obrigada pela presença de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, o chat tá aqui, gente. Detesto dormir. Eu também acho, tá? Tô fazendo um estudo bem profundo, gente, sobre o sono. Sério? Quem é? Ah, amiga, eu vou chorar. Ai, gente, olha, gente, vamos, gente. Ó, depois vocês falem aí com o pessoal da equipe, tá? Acho que o link já tá aí. Ai, vocês são muito lindos. Eu convido vocês que querem se responsabilizar para construir uma vida feliz. Para quem tem o transtorno, que é difícil, não é fácil. Vem aqui, que eu vou estar aqui, ó, com tudo desenhado, estruturado. Eu já bati cabeça, eu já perdi muito, eu já errei. Agora não tá mais no rascunho, tá o projeto pronto. E tudo é possível de ser ajustado. Por isso eu sou tão grata. E por isso eu tô aqui, nesse lugar tão desafiante que é o mundo digital, onde as coisas estão tão complicadas,
mas eu vou com a minha verdade. Eu não vou me perder. Isso está muito claro para mim. As estruturas estão bem formadas. Muito obrigada a vocês. O link está aí. Gente, se vocês tiverem alguma dificuldade, se vocês estiverem precisando fazer conta, pagamentos diferenciados, chamem a gente lá. De verdade, esse objeto, esse projeto, ele vai além, muito além do que é financeiro. A vida que eu tenho hoje já é muito além do que um dia eu imaginei. A minha realidade não era possível prever que eu ia chegar aqui. E eu já sou grata. Mas eu sou abundante, então eu vou trabalhar e eu vou crescer, porque eu quero fazer muitas outras coisas. Só que isso aqui não é pelo dinheiro. O dinheiro eu já alcancei. E não é que eu sou rica, não é sobre isso. Mas o que eu quero dizer é a transformação na vida do TDAH, quando ele tem um conhecimento claro e a estrutura certa, é muito bonito de assistir. E a minha gratidão para a sociedade, para as pessoas que sofrem, em nome de tudo que eu passei e quanto a vida foi boa para mim, é por isso que eu tô aqui facilitando. Então estejam comigo se vocês quiserem. Se não quiserem, vai lá no Instagram, tem muita coisa também que eu tô produzindo. Tô melhorando, tá, gente? Aqui tá sendo lapidado, porque montar uma empresa nova é um grande desafio. Você tem que aprender coisas como edição de vídeo, gravação, estúdio. E eu gosto de estudar os livros que falam do cérebro. Eu gosto de entender ferramentas para o TDAH. Eu gosto de entender a Bíblia. Eu gosto de entender sobre decoração. Então eu estou me lapidando aqui para coisas novas, mas porque eu sei que hoje a nossa vida é no digital, então a gente precisa estar aqui nesse percurso, tá bom? É só uma meta de 50 mil TDAHs. Quem quiser fazer parte dessa comunidade vai ser incrível, vai ser um prazer. E eu tenho certeza que a gente vai comemorar muito. Um beijo, obrigada! Vai ser incrível tudo isso que está sendo construído. Até mais, gente! Agora eu quero ver aí como é que desliga, tá? Ninguém tem mais nenhuma dúvida, né?